Você já viu carros movidos a gasolina, carros movidos a diesel, carros elétricos e carros movidos a energia solar? Então você viu um carro funcionando com sangue humano? Hoje, gostaria de apresentar a vocês o filme de terror Estrada da Morte. Em uma estrada remota no oeste da Austrália, dois casais de amantes estavam viajando. Craig e Nina eram um casal, Marcus e Liz eram um casal. Todo o caminho, todos estavam conversando e rindo. Nesse momento, atrás veio um caminhão de luxo. Não havia ninguém na estrada, de repente um caminhão apareceu. Eles estavam tão animados que desaceleraram deliberadamente, querendo esperar o caminhão passar por eles e dizer alô para o motorista. Mas conforme o caminhão se aproximava lentamente, eles perceberam que algo estava errado. O caminhão estava cada vez mais perto, mas não tinha intenção de mudar de faixa. Além disso, ele bateu na traseira do carro. Eles estavam zangados e estranhos. O caminhão os alcançou lentamente, deixando Craig louco e zangado. Ele pisou no acelerador e dirigiu para a frente do caminhão, então começou a xingar o motorista. Originalmente pretendia provocar o caminhoneiro, mas aquele motorista não era bem-humorado. Esse cara pisou no acelerador, batendo na parte de trás do carro deles, fazendo com que seu carro virasse de cabeça para baixo no acostamento. A carroceria do carro estava deformada, o carro também estava danificado. Das 4 pessoas, exceto Craig que quebrou o braço, o restante deles não ficou ferido. Quando eles estavam discutindo o que fazer a seguir, de repente o caminhão que causou o acidente também parou na beira da estrada. Marcus e Liz vieram para verificar. Eles foram muito cuidadosos ao se aproximar do caminhão, mas descobriram que o banco do motorista estava vazio. Viram 2 caixas atrás do caminhão. Liz queria ver o que havia dentro, mas descobriu que a caixa estava trancada. Nesse momento, Craig e Nina também vieram da lateral do carro e viram a parte superior do caminhão com o logotipo da Cerberus. O olhar de Craig mudou lentamente. De repente, um tiro foi disparado, deixando-os em alerta máximo. À distância, o caminhoneiro corria em direção a eles com uma arma. Os 4 entraram em pânico e rapidamente entraram na caminhonete e foram embora. Eles queriam chamar a polícia para pedir ajuda, mas o rádio do carro não tinha sinal. Dirigir o dia todo deixou todos extremamente cansados e adormeceram. Vendo que todos estavam dormindo, Marcus também dormiu. Quando eles acordaram, eles dirigiram para a beira do abismo. Não havia estradas ao redor. Eles iam dar meia volta com o carro e voltar, mas neste momento, não conseguiram ligar o carro. O amor entre Marcus e Liz logo rachou um pouco, principalmente em um momento tão importante. Os dois brigaram, mas com raiva era com raiva, eles ainda precisaram encontrar uma maneira de resolver o problema juntos. Sem escolha, Liz disse que ela parecia ter visto uma loja na rodovia. Então Liz e Marcus decidiram ir para a rodovia juntos para procurar, e Nina e Craig ficaram lá esperando por eles. No entanto, quando Liz e Marcus foram para a rodovia, eles descobriram que não havia lojas cá. Cercado por um pedaço de terra isolado, nem mesmo um único pássaro. Eles estavam discutindo novamente. Marcus derramou toda a água de Liz quando estava agitado, mas Liz não queria simplesmente desistir. Ela queria continuar caminhando por esta estrada, na esperança de encontrar alguém para salvá-la. Mas Marcus não queria continuar de qualquer maneira. Liz acabou pegando meia garrafa de água de Marcus, 2 pessoas em cada direção. Ao mesmo tempo, Nina também foi para trás do caminhão e tentou quebrar a fechadura com a pedra, para ver se encontrava comida lá, mas este bloqueio foi basicamente inquebrável. Nina continuou a verificar o tanque de combustível e de repente descobriu que o interior do tanque era todo um líquido vermelho. Todo o gasoduto era um líquido vermelho, sem absolutamente nenhum vestígio de gasolina. Nina achou estranho, mas não pensou muito nisso. De repente, Nina olhou para cima e viu um avião voando no alto. Ela rapidamente procurou pelo iniciador de incêndio, gritando por socorro. E Craig no carro parecia ver o malvado Cerberus. Então, de repente, uma força dirigiu Craig da brecha no sofá de trás para encontrar uma chave. Eles foram até o porta-malas do caminhão e abriram a fechadura, mas não conseguiram abri-la. No entanto, quando Craig engatinhou para dentro, apenas havia gritos lamentáveis. Neste momento, a porta também se fechou lentamente. Em outra cena, Liz caminhou por muito tempo e finalmente encontrou uma casa abandonada. Ela estava tão animada, correu apressada para dentro de casa para abrir uma lata de comida enlatada vencida, e não se importou com o que estava dentro e engoliu. Depois de lidar com sua fome, Liz lembrou-se de verificar os arredores. Esse lugar tinha muitos sapatos e um deles tinha um pé. De repente um pássaro voou fazendo Liz entrar em pânica, então ela rapidamente saiu correndo. E Marcus ficou na beira da estrada esperando meio-dia e não viu ninguém. Finalmente viu uma sombra de alguém de longe. Ele descobriu que essa pessoa era o mesmo motorista de caminhão maluco de antes.
Marcos se virou para correr, mas ainda foi pego pelo motorista. E então um tiro soou. Neste momento, a porta da caixa se abriu. Craig saltou fora da caixa. A música de fundo mudou, a sombra ficou mais escura. Tudo indicou que alguma mudança ocorria em seu corpo. Nina voltou para a caminhonete e não viu Craig e saiu à procura dele. E viu Liz fugindo de volta. Liz imediatamente se sentou no banco do motorista e disse que queria deixar este lugar. Mas Nina disse que se ela não pudesse encontrar Craig, ela não iria a lugar nenhum. E quando Liz realmente ligou o caminhão, Nina mudou de pensamento e sentou-se no banco do passageiro. Os dois começaram a discutir como guiar o carro na direção correta para sair de lá. Neste momento, elas viram Marcos louco no espelho retrovisor. Ele voltou vestindo a jaqueta de caminhoneiro com sua arma. As duas garotas entraram em pânico, implorando constantemente. Marcos se acalmou rapidamente, mas apontou a arma para o motor do caminhão. Parecia querer destruir este carro, mas a ilusão de Cerberus mais uma vez confundiu Marcos, levando Marcos a perder o tiro. Nina aproveitou a oportunidade para pegar uma chave inglesa do chão e nocautear Marcos. Elas decidiram amarrar Marcos ao carro e levá-lo embora. Assim que eles ajustaram a direção do caminhão, então Craig silenciosamente apareceu ao lado da caminhonete, liberando Marcos. Neste ponto, Marcos voltou a si e disse-lhes para ficarem longe do caminhão. Craig fingiu concordar com a cabeça, mas atingiu Marcos no chão com um soco. Além disso, ele pressionou a cabeça de Marcos sob um pneu de caminhão. Sentindo o pneu bater em alguma coisa, Nina saiu do carro e encontrou o corpo sem cabeça de Marcos. As duas garotas entraram em pânico, controlaram o medo e pegaram Marcos e o amarraram na caminhonete. Desta vez, em troca, Nina dirigiu o carro, Liz estava no banco de trás comandando. Mas Liz estava se esgueirando em um canto comendo comida enlatada que ela pegou da casa abandonada. Neste momento, Craig apareceu novamente, usando palavras doces facilmente fez Liz confiar nele. Em seguida, enganou Liz para ir para a caixa. Momentos depois, Nina ouviu o grito lamentável de Liz e acordou assustada. Quando ela desceu do caminhão e encontrou Craig, Nina ficou muito feliz. Nesse momento, Craig também levou Nina até a porta da frente da caixa para se preparar para enganá-la dentro. Mas quando Craig estava prestes a ter sucesso, Nina viu as roupas de Craig na porta. Ouviu a voz de Liz vindo de dentro. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado, então empurrou Craig para dentro da caixa de carga e trancou a porta. Nina voltou ao banco do motorista novamente e dirigiu de volta para a rodovia. Um momento depois, Nina saiu do carro e queria descobrir sobre o estado de Craig trancado na parte de trás. De repente, descobriu que o tanque de gasolina estava sangrando sangue vermelho brilhante. Em seguida, ela cuidadosamente entrou na caixa para aprender toda a verdade. Descobriu-se que se tratava de um caminhão que usava sangue humano para operar. Nina correu imediatamente para fora da caixa. Ela continuou a dirigir em um estado de crise mental. Em desespero, Nina viu o carro na frente e quis avançar e pedir ajuda. Mas Craig e Liz pularam do banco de trás e agarraram o volante de Nina. As três pessoas na cabine começaram uma batalha feroz, batendo diretamente no carro da frente, fazendo com que o carro desmoronasse. Nesse ponto, Nina empurrou Liz para fora do carro e acidentalmente matou Liz. Quando ela saiu do carro, ela viu Craig arrastando o corpo de Liz para a caixa de carga, planejando usá-la como combustível de caminhão. Craig convenceu Nina de que eles poderiam dirigir esse caminhão juntos. Nina fingiu concordar, mas empurrou Craig para a caixa, tentando trancá-lo dentro de novo. Infelizmente, Nina não teve sucesso desta vez, e quase foi puxada por Craig para o tanque de combustível. Nina tentou resistir, escapou da caixa e correu para a floresta, mas Craig rapidamente alcançou. No momento crucial, Nina viu uma bolsa e encontrou uma arma dentro. Finalmente ela matou Craig. 4 pessoas, mas este momento que restava apenas Nina, ela desesperadamente voltou para a caminhonete. Mas ela descobriu que o caminhão havia sido levado embora pelo grupo anterior de pessoas. Por mais que Nina gritasse nas costas, essas pessoas não paravam. Estava escurecendo, Nina teve que ficar nessa ruína, encontrando itens que podiam ajudá-la a se manter viva. Nina colocou uma esteira no corpo e sentou-se na beira da estrada esperando que alguém a visse. A história termina aqui. Um caminhão demoníaco, uma história de ciclo sem fim. As pessoas em desespero são sempre gananciosas e egoístas, e também facilmente enganadas pelo diabo. Portanto, gostaria de lembrar a todos que não devem ir a estes 3 lugares. Primeiro, é um lugar onde o telefone não tem sinal. Segundo, é um lugar onde os idiomas discordam. Terceiro, é um deserto remoto.